gente vai falar sobre hipo e hipertireoidismo. Quais as diferenças entre eles? Eles interferem no nosso metabolismo e muita gente acredita que o aumento de peso é culpa dela. Com a gente, a endocrinologista Tassiana Maia. Tassiana, bom dia, obrigada por ter vindo, viu? Bom dia, Mônica. Muito obrigada pelo convite. E a tireoide é uma disfunção bem aqui assim, não é? Aquela borboletinha que vocês mostram pra gente. Na verdade, a tireoide não é uma disfunção. A tireoide exatamente, é um órgão, né? desculpe. É um órgão. Então, o pessoal fala, eu tenho tireoide. Todos nós temos tireoide. E ela produz um hormônio que funciona para o nosso corpo igual a bateria funciona para o carro. Por exemplo, se você tiver uma Ferrari sem bateria, não adianta, ela não vai andar. Então, ela faz com que todas as células façam o melhor que elas possam fazer. Por exemplo, o coração, bater, o pulmão, respirar, o músculo, andar. Então, quando existe uma disfunção, tudo também vai estar alterado, porque todas as células do nosso corpo têm receptores para o hormônio da tireoide. O hormônio da tireoide ajuda todas a agir. Aí depois, quando ela está desorganizada... Desorganiza tudo. Desorganiza tudo. E tem uma causa? O que pode levar? O que explica? Tem várias causas de disfunção da tireoide. E aí, pra gente separar, né? O hipotireoidismo acontece quando algo aconteceu que a tireoide diminuiu o funcionamento dela. Então, chama hipotireoidismo. Ou se não, por exemplo, alguém fez uma cirurgia, retirou toda a tireoide. Hipo, de pouco, quer dizer que a tireoide está produzindo pouco hormônio. Então, todo o organismo vai funcionar pouco, devagar, né? E o hipertireoidismo, que faz tudo, a tireoide está funcionando demais, faz tudo funcionar muito. São várias causas, mas as mais comuns são as doenças autoimunes da tireoide. O organismo passa a produzir um anticorpo contra a sua própria tireoide. É como se ele não reconhecesse a tireoide como sendo dele. Então, ele produz um anticorpo. Se ele produzir um anticorpo para destruir a tireoide, vai dar o hipotireoidismo, que vai destruir ela e ela não vai conseguir mais trabalhar bem. Certo. Se ele produzir um anticorpo que era para destruir, mas não consegue, o tiro meio que sai pela culatra, o anticorpo passa a ocupar um receptor da célula que faz a célula produzir muito hormônio. Daí o hipertireoidismo. Tem outras causas, mas essas são as mais comuns. Por falar em comum, as mulheres são alvo mais fácil, vamos dizer assim, dessa desorganização. São. É por questão também do organismo? Não é por questão do organismo. Assim, as mulheres têm uma predileção maior por doenças autoimunes. E essas disfunções mais comuns da tireoide são autoimunes. Então, elas ocorrem... Por exemplo, o hipotireoidismo ocorre mais nas mulheres depois dos 40 anos, depois da menopausa, o que não quer dizer que não possa ocorrer na infância, por exemplo. Tem bebezinho que acontece, mas é mais comum nas mulheres pós os 40 anos. Já o hipertireoidismo pode ser mais comum, não necessariamente em jovens, mais comum mais cedo na vida, né? Mais no período mais jovem. Mas podendo acontecer em qualquer época da vida e não tem uma predileção tão maior assim pela mulher. Na verdade, esses mecanismos de por que mais em mulher, por que menos em mulher, uma das teorias é o estrogênio e tudo, mas a gente ainda não tem assim exatamente definido no caso da tireoide por que o hipotireoidismo é mais comum na mulher. Tassiana, a gente tem uma questão relacionada à tireoide que é o peso. Né? Às vezes as pessoas falam assim, eu engordei porque a minha tireoide está desregulada. Tem uma ligação? A pobre da tireoide ganha culpa em tudo, né, Mônica? É verdade. Quando a gente está um pouco acima do peso, a gente quer encontrar uma causa, né? E aí, o que acontece? Na nossa região, é uma região que tem muito problema de tireoide. Então, mais ou menos a prevalência de doença tireoidiana aqui é mais ou menos uns 10 a 12%, pode chegar a 10 a 12% em alguns trabalhos. Então, pensa, cada 100 pessoas, 10 a 12 tem problema de tireoide, sendo que o mais comum, assim, disparado, 90% é o hipotireoidismo. E a obesidade, sobrepeso, também é muito prevalente. Então, é muito comum duas doenças muito prevalentes estarem presentes na mesma pessoa. Então, o que acontece? Quando você tem um hipotireoidismo, quando a tireoide está funcionando pouco, o metabolismo baixa, você pode sim ganhar um pouco de peso. Não tanto por gordura, porque está tudo funcionando pouco, inclusive o amadurecimento das células de gordura. Então, não é tanto por gordura, é mais por inchaço, por um edema, por substâncias
que o músculo produz, chama glicosaminoglicanos, que o rim tem que levar embora, o corpo tem que levar embora e não consegue levar. Então a pessoa fica inchada, infiltrada. Mas isso, para o telespectador entender, é de 3 a 5 quilos, assim, no máximo, que tiver acima, e se você tiver um hipotireoidismo descompensado, você pode explicar por ele. Agora, se for uma obesidade extrema, ou se você descobriu o problema da tireoide e está em tratamento, o seu peso já não tem mais nada a ver com a tireoide. Né? Às vezes as pessoas falam, eu tenho hipotireoidismo, por isso que eu estou obesa. Não, se você está compensado, se o seu remédio está bem, e o seu excesso de peso, você pode procurar outra forma de atuar nele, porque não é pela tireoide mais. Muito bem, a gente vai fazer o seguinte, vou fazer uma pausa com a doutora Tassiana Maia, que é endocrinologista, está aqui com a gente, explicando muitíssimo bem, de uma forma muito tranquila, né, sobre a tireoide, para você poder fazer a sua pergunta também, tá? Pelo 99897.000. Vou te pedir licença um minutinho que eu já volto, tá bom? Será que é possível ter os dois ao mesmo tempo, o hipo e o hiper? Eu estou aqui com a Tassiana Maia, que é endocrinologista. A gente pode ter os dois ao mesmo tempo, Tassiana? Ao mesmo tempo, não, porque né? são opostos, são né? Opostos, o que pode ter é uma pessoa, ora está em hipertireoidismo, passar para um hipo, às vezes voltar para um hiper, isso pode acontecer. Mas ao mesmo tempo não tem como, jeito, né? Não tem como ter o excesso do hormônio, hiper, e ao mesmo tempo a falta, não tem como. Deixa eu trazer aqui a Regiane, que mandou pergunta cedinho para você. Ela está grávida de 6 meses e nos exames iniciais do pré-natal ela descobriu que o hipotireoidismo. Aí ela toma levotiroxina, é isso? 50 miligramas. Não tinha esse descontrole na tireoide antes. Será por conta da gestação? Pode ser sim. Então, você pode ter um hipotireoidismo manifestado durante a gestação, porque de alguma forma a sua tireoide já tinha alguma deficiência, só que naquela necessidade sua pré-gestação, ela conseguia dar conta do recado. Durante a gestação, a gente tem um aumento da filtração glomerular do rim e você pode ter perda de substâncias que ajudam na produção dos hormônios e seu metabolismo está diferente também. Você também precisa produzir hormônio para você e para o feto. Então, é tudo diferente, né, na gravidez. Então, você pode ter um hipotireoidismo manifesto durante a gravidez que pode ou não continuar depois. Tem uma outra pergunta aqui da Elisa Ana. Gostaria de saber se o medicamento para controle da tireoide é de uso contínuo. É de uso contínuo. É, né? Contínuo. Agora, contínuo, vamos falar assim, por toda a vida? O pessoal fala assim, não, vou morrer tomando. No meu caixão vai ter que ir o remédio da tireoide. Não necessariamente. Depende da causa. Se você tirou sua tireoide toda, é para sempre. Agora, se você tem um hipotireoidismo autoimune, pode acontecer em algum momento dessa tireoide, seu organismo entender que a tireoide é dele, dá uma trégua para ele, diminui os anticorpos e a sua tireoide volta a funcionar ao normal. Só que é importante para o telespectador saber o seguinte, quem vai fazer isso, quem vai saber isso, é o seu médico através do exame, porque o seu corpo, o controle desse eixo da tireoide, ele é muito delicado, ele é muito perfeito. Então, por exemplo, suponhamos que você está tomando a medicação e a sua tireoide voltou a funcionar ao normal. Ou seja, o fato de você tomar medicação não impede da sua tireoide voltar a funcionar ao normal. Aí, quando o médico pede o exame, ele vê. No exame, dá pra gente ver que, olha, não tá mais precisando dessa dose, ou não tá mais precisando do remédio. Vamos diminuir a dose, ou dependendo da dose, vamos retirar. O que acontece muitas vezes, Mônica, é que a pessoa fala assim, não, tô tomando remédio da tireoide há tanto tempo, vou ficar sem pra ver se a minha tireoide voltou a funcionar ao normal. Isso é um erro. É um erro. Porque o hipotireoidismo é uma doença assim que às vezes você não demora pra ter sintomas, mas ele faz com que o seu organismo funcione tudo menos, incluindo aumento da chance de doença cardiovascular, de pressão alta. Tem que seguir as orientações do médico, Tem que seguir as orientações do médico. Aqui tem uma amiga, você falou um negócio do exame, né? De saber, a Denise, ela quer saber como é que é feito isso, o exame de sangue e o resultado. É o TSH? Então né? assim, o exame de rotina, de screening, de rastreamento é o TSH. Então, o TSH, na verdade, ele não é hormônio da tireoide, ele é hormônio do cérebro que controla a tireoide. Ele é meio histérico. Quando a tireoide diminui um pouquinho o funcionamento, ainda que o hormônio ainda está normal dela, mas ele diminuiu um pouquinho, o TSH já sobe, mandando a tireoide funcionar. E o contrário, se a tireoide passa a produzir um pouco mais de hormônio do que o habitual daquela pessoa, o TSH já cai,
para falar, para de funcionar porque tem hormônio demais. Então, primeiro é o TSH. Depois que faz o TSH, se está alterado, o médico vai pedir o TSH, o T4 livre e os anticorpos contra a tireoide. Um exame que tem muito sido feito, eu vejo as pessoas fazerem, alguns médicos até pedirem um T3 reverso. Não tem necessidade desses exames, a não ser que tenha o hipertireoidismo T3 total. Mas fora isso, T3 reverso, T3 livre, isso não tem nenhum auxílio na condução. Tem amigas nossas lá de Araguari, acompanhando aqui sua entrevista, a Daiane e a filha Tailane, que estão lá em Araguari. Quer saber quais são, você falou dos sintomas, né? Quais são os principais sintomas? E a mãe dela teve a tireoide alterada, isso pode ter uma relação também? Tem. A doença autoimune da tireoide, por que ela acontece? Tem um gatilho ambiental, que a gente não sabe qual é naquela pessoa específica, mas tem uma genética. Tem a genética para ter essa doença autoimune. Então, é muito comum, quando a pessoa tem a doença autoimune da tireoide, você ter algum outro parente ou vários outros parentes com doença autoimune da tireoide ou outras doenças autoimunes. Então, se a sua mãe tem, a probabilidade de você ter problema da tireoide é maior do que da população geral. Não é um atestado de que você vai ter, né? Mas é ideal, quando tem uma pessoa na família com problema de tireoide, ideal é que todos os parentes de primeiro grau vejam como é que está a sua tireoide também, porque é muito comum ter essa... Os sintomas do hipotireoidismo, tudo funciona pouco. Então, seu cabelo fica seco, cai, sua pele fica seca, seu intestino funciona menos, seu humor fica mais deprimido, você tem mais sonolência, você tem dificuldade de memória, tudo funciona pouco. Já o hiper, quando tá tudo funcionando muito, seu cabelo também cai, mas é porque ele cresce muito rápido, ele fica fino, sua pele fica fina, fica sudorética, você sua muito, você pode ter tremores, você pode emagrecer muito. Eu tinha um paciente que comia 20 pães de sal, então todo mundo da empresa vinha ver ele comer e emagrecendo, porque o metabolismo está muito acelerado, né? E você pode ter diarreia, mas principalmente é isso, tremores, mais agitação, diarreia e perda de peso sem uma causa aparente. Eu vou fazer mais uma pausa com a doutora Tassiana, que está aqui com a gente, mas antes eu quero fazer uma pergunta da Fran, que mora lá no Prata. Gostaria de saber se a tireoide dói. Tireoide normalmente não dói, mas existe uma doença que faz ela doer, chama tireoidite subaguda. Aí dói muito, muito mesmo. Então é uma dor que você tem aqui até o toque, na hora de engolir, e com isso muitas vezes também tem a disfunção, dá um hipertireoidismozinho, né? E com dor. Aí a gente já sabe que essa tireoidite chama tireoidite subaguda dolorosa, que tem um tratamento todo específico. E normalmente ela se resolve. Não é um hipotireoidismo, uma disfunção que vai continuar para toda a vida. Conversa boa, né? Doutora Tassiana continua aqui. Perguntas chegando para ela. Tireoide é sempre um tema que as pessoas perdem. Vou fazer uma pausa. E agora eu volto a falar sobre tireoide, porque tem dúvidas sobre tireoide aqui hoje, sempre agradecendo a sua participação. Eu tenho aqui a Regina de Jaraguá. Ela tem 50 anos. Ela está com 3 nódulos na tireoide, Tassiana, e um cisto. Ela quer saber se o cisto pode ser maligno. Tá. Aí é complicado porque não tem um exame, normalmente, né? Lógico, teria que ver o exame, mas vamos entender. Normalmente o cisto, o que é o cisto? É uma coleção de líquido lá dentro. Então, muito difícil um cisto simples, que só tem líquido lá dentro, ser maligno. O que pode acontecer é na parede do cisto ter uma carninha, um pedacinho, e às vezes esse pedacinho sim ser maligno. Mas assim, não é mais comum que os nódulos possam ter algum grau de malignidade do que o próprio cisto. Mas nódulo de tireoide é assim, Mônica, se a gente pegar o Uberlândia inteiro, fazer ultrassom de Uberlândia inteiro, metade das pessoas vão ter nódulo de tireoide. De tão comum que é, entendeu? Entendi. Então, não quer dizer que você tem um nódulo que ele é maligno. Mas, diante de um nódulo, se você palpou, tem que procurar um médico para avaliar. Porque tem características do nódulo que são mais preocupantes ou não, e além do tamanho do nódulo. Se forem nódulos com menos de 1 centímetro, normalmente, ainda que eles forem malignos, não vale a pena nem fazer punção. Porque eles podem nem se desenvolver, às vezes eles podem até evoluir. E você fazer uma punção biópsia, levar uma cirurgia, é mais
deletério do que você deixar ali e acompanhar. Eu tenho vários pacientes que acompanham seus nódulos. Mas aí é o médico que vai definir, né? A chance dele ser maligno ou não. Carmen, ela tem hipotireoidismo há mais de 20 anos, ela fica sempre com a sensação de estar inchada. O que ela pode fazer para melhorar? Ela faz caminhada todos os dias, mas carrega essa sensação de inchaço. Tem algo a fazer, Tassiana? Olha, se a tireoide dela estiver bem compensada, em relação à própria tireoide não tem muito o que fazer, né? O que tem que fazer com o inchaço, com essa maior tendência dela a inchar, é beber muito líquido, diminuir sal. Lembrar que o sal estão nos industrializados, inclusive os industrializados doces, por exemplo, refrigerante, suco de caixinha, bolacha recheada. E aí vem os salgados também, conservas, aqueles macarrãozinhos que tem instantâneos, que tem muito sal. Então, diminuir o consumo de sal e aumentar o consumo de água. E fazer atividade física, é isso que dá para ser feito. Deixa eu trazer mais perguntas para você. A nossa amiga de Uberaba, a Fátima, o médico passou esse remédio para ela. Vou te passar aqui, porque eu não quero ficar falando o nome. Tá. Ela está fazendo tratamento de tireoide, está 5 quilos acima do peso. É necessário mesmo tomar esse remédio que para ela está sendo muito forte? É complicado, olha, né? Se elas têm o problema da tireoide, mas a tireoide dela está bem compensada, né? Ela pode sim tomar um medicamento para perda de peso, a depender da indicação, se ela tem uma obesidade, sim, né? Se acho que se ela não tem obesidade, ela não tem necessidade da medicação. E se ela não tem contraindicações, por exemplo, esse medicamento dela não pode ser usado em diabéticos, hipertensos, pessoas que têm problema do coração. Se não for o caso dela, não teria problema nenhum dela utilizar com acompanhamento médico. Sempre reforçando isso. A nossa amiga Ana, de Araxá. Ana, um beijo grande para você, muito obrigada. Foi diagnosticada com hipotireoidismo. Depois de começar a tomar anticoncepcional. Tem alguma ligação? A princípio, não. Não, né? Não tem... Foi coincidência. Foi coincidência, né? A Marlúcia tem 29 anos. Ela percebeu, toda vez que está comendo alguma coisa, olha o sinal, né? Presta atenção no corpo. Ela diz que sempre aparece um caroço no pescoço. Pode ser a tireoide? Pode, então assim, como a tireoide está localizada aqui embaixo do pescoço, ela é bem superficial, na hora que você engole, você pode sentir é menos comum, mas você pode notar que o carocinho pode subir e depois você engole e ele desce. Então, pode ser que no normal dela ele está mais escondidinho, mas quando ela engole, ela se movimenta e o nódulozinho aparece. É bom ela ir no médico para olhar, fazer um ultrassom, palpar, ver se tem a ver com a tireoide mesmo. Tem uma amiga nossa que chegou agora, ela quer saber como ela fica sabendo se tem hiper ou hipo. Pelo TSH. Pelo TSH, né? O médico pede o TSH e daí ele já vê. Muito bem, perguntas chegando aqui, às vezes nem dá tempo de eu ler. Vamos lá. Mônica, tem um nódulo na tireoide, mas fiz tratamento e não precisou tomar nenhum tipo de remédio. Continua assim? Tá tudo certo? Continua. Normalmente os nódulos da tireoide, na esmagadora maioria das vezes, eles não causam disfunção da tireoide. A tireoide continua funcionando normalmente. Então não tem problema nenhum, mas é bom ela acompanhar esse nódulo, que ainda que seja um nódulo pequeno ou benigno, ele pode, né, crescer alguma célula maligna nele, então tem que acompanhar anualmente com ultrassom de tireoide. A disciplina do paciente é muito importante. É importante. Né? Então, por exemplo, uma coisa é o paciente ter um nódulo e todo ano no médico faz ultrassom, ver se aumentou, se mudou a indicação de funcionar ou não. Outra coisa, ele tem um nódulo, daqui 10 anos ele aparece lá já com um negócio grande. Né? Apesar os tumores da tireoide terem uma evolução muito indolente, muito vagarosa, né? Isso é bom porque a gente pode ficar só de olho neles, mas tem que ficar de olho de verdade. Ficou de olho de verdade. Tem um amigo nosso, Kleber Sampaio, do Shopping Park. A tireoide deu 6,5, é isso mesmo? Deu acima. E por mais que pratica esporte, faça dieta, o peso fica entre 79 e 84. Ele tem 1,74 de altura e 39 anos. Pode ser pela tireoide que não perde peso, nem ganha massa muscular, e ele começou um tratamento também com esse medicamento. Você está enxergando aí? Qual? Aqui. Desculpa que eu não estou vendo. Aqui, peraí. Tá. Esse aqui. Com o remédio da tireoide. Da Alguém tireoide, deu pra ele. né? E aí, no caso, ele está com essa dúvida. Tá, Pode então ter assim, com um TSH de 6,5, normalmente um TSH acima de 10 é que você começa a ter problemas, né? Quando ele tá normal,
entre 4,5, 5 e 10, a gente chama de hipotireoidismo subclínico, que nem sempre vai impactar na vida da pessoa. A gente só vai tratar quando tem um impacto, quando tem aqueles sintomas que a gente falou, né? Dificuldade de de perder peso ou de ganhar massa muscular, eu acredito assim, dificilmente um TSH de 6,5 vai ser responsável por isso. Mas, já que ele já está tratando, provavelmente o TSH dele baixou. Né? Então, ele já tem mais hormônio da tireoide. Eu gostaria que ele nos respondesse se ele melhorou, porque eu acredito que dificilmente essa seria a causa, mas se ele melhorou, é porque era a causa. Se ele não melhorou, é porque não era. Às vezes a gente entra em acordo, né? O paciente, o médico, nesse caso, quando é maior que 10 tem que tratar, não tem acordo. Mas entre o normal e não, a gente entra em acordo, vamos tentar tratar então e ver se você melhora. Se não melhorar, pode retirar a medicação, não precisa continuar. Muito bom. Adriana, do bairro Granada, em Uberlândia, o remédio que o médico passou, elevou uma e abaixou a outra. Agora está estabilizando. Mas ela tem tireoide, né? E aí ela fica muito ruim, ela está sentindo alguns sintomas que você trouxe pra gente, fraqueza, diarreia, e aí ela quer saber o que ela pode fazer. Porque às vezes, o que é o remédio que você toma para tireoide? O que é a levotiroxina? Nada mais é que o hormônio da tireoide, com várias marcas, né? Tá. Então, que é o hormônio da tireoide. É bom entender que o ideal é que você use um remédio de marca, não use o genérico. Porque o genérico, ele não tem muito controle, a gente vê que às vezes ou realmente você utiliza ou sobe muito ou desce muito. Então, o ideal é que você utilize um remédio de marca, aquele que o seu médico te passou, e não fique trocando de marca. Estou usando uma marca, depois consigo uma amostra grátis, uso outra marca. Então, é isso. O médico vai iniciar uma dose X. Aquela dose X pode ser boa para você, pode ser ruim para mim. Então, o ideal é que ela volte no médico dela, porque se subiu um, desceu outro, não sei exatamente qual que é que subiu, que desceu, então pode ser que ficou em excesso o hormônio. O tratamento está em excesso, então pode ser que tenha que diminuir a dose, ou às vezes regredir, parar de usar. Vai depender do caso dela, o médico dela é que vai decidir. Vai decidir, né? A Rafaela de Uberlândia disse que tem hiper há anos. E aí ela trouxe uma questão aqui, olha, há quase 2 anos estava tomando Tapazol, é isso mesmo? Isso, Tapazol é remédio para hipertireoidismo. Hipertireoidismo. E com o tempo é como se o remédio não estivesse fazendo efeito mais. E um especialista disse que ela precisava fazer tratamento com iodo. Ela traz a questão do iodo, que também foi uma pergunta do Cláudio, aqui, do bairro Umuarama, que falou sobre o exame de iodo radioativo. Isso. Iodo radioativo. Então, o que acontece, Mônica? No hipertireoidismo, por doença de Graves, você tem um anticorpo que você produz contra a tireoide. Só que seu corpo quis destruir a tireoide, mas o tiro saiu pela culatra e, na verdade, ao invés de destruir, esse anticorpo está fazendo essa tireoide funcionar muito, 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 muito. O que o Tapazol faz? Ele vai lá no mecanismo de formação do hormônio e para esse mecanismo de formação em algum momento. Então, por mais que os anticorpos estejam estimulando a tireoide a produzir hormônio, não produziria com Tapazol porque está barrando em algum momento essa síntese do hormônio. Só que alguns pacientes não respondem tão bem ao Tapazol. Então, a gente tenta durante 1 ano e 6 meses a 2 anos. Se ainda assim a gente não conseguir uma remissão, que a gente chama, ou seja, o hipertireoidismo foi embora, a gente já consegue até retirar a medicação, a gente pode abrir mão do iodo radioativo. O que é o iodo radioativo? É um líquidozinho que é radioativo, ou seja, é um iodo que teve alguma modificação. Como a tireoide utiliza o iodo para fazer o hormônio dela, na hora que o paciente toma aquele iodo, ele vai direto para a tireoide, vai tudo. A tireoide capta tudo, mesmo porque ela está querendo captar muito mesmo, porque ela está querendo produzir muito hormônio. Ela capta. Na hora que a célula capta, o iodo destrói a célula. Então, é como se fosse uma destruição da célula que ocorre pelo iodo. Você muda de doença. Ao invés de um hiper, em 90% das vezes você vai passar para um hipotireoidismo. Você vai trocar de doença. Ah, mas qual que é a vantagem? A vantagem é que tratar um hiper é muito, muito, muito mais difícil do que tratar um hipotireoidismo. Então, é melhor trocar de doença. Caso o Tapazol não tenha feito
ter tido efeito, ou caso o Tapazol tenha tido algum efeito colateral grave, tem alguns efeitos colaterais graves do Tapazol que tem que estar atentos. E aí não dá, a pessoa tem contraindicação, o iodo radioativo é uma alternativa. Outra alternativa é a cirurgia. Mas assim, a segunda opção seria o iodo. Tá. É sempre muita dúvida, eu acho que hoje a gente esclareceu bastante, aliás, tem muita gente te parabenizando aqui pelos esclarecimentos, viu, Tassiana? Eu quero te agradecer, né? Hoje a gente tem que encerrar esse papo, mas depois a Tassiana volta pra gente conversar mais. Tassiana, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Foi ótima essa conversa. Muito obrigada, quando precisar, a gente está aí para esclarecer. A gente te chama, viu? Essa é a Tassiana Maia, endocrinologista, com a gente aqui hoje.